Olá, amigos da TV Itabuna, TV local da gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2014. Começa aqui mais um TV Esportes. E eu estou na bronca, hein? Estou na bronca com o famigerado Tribunal da CBF que absolveram aqueles 3 valentões que correram atrás do árbitro Marielso Alves Silva pela última rodada do Campeonato Brasileiro lá em Florianópolis, Figueirense e Internacional. Mas a bancada hoje está formatada de maneira diferente. Pode olhar que é 2 marmanjos no mesmo lado e a Moniquinha, a caçulinha do programa, aqui à minha esquerda, bem próximo de mim. Hoje nós temos aqui o entrevistado, que é o Nino Black, popularmente conhecido como Nego Nino. Eu não gosto de chamar assim não, mas ele gosta de ser tratado assim, paciência. Mas diz ele que é em preto e branco, mais preto do que branco, né? Isso é a versão dele. E Maurição, como... Fala que ela é Maurição hoje. Fala que ela é Maurição. Eu já gosto, que elegância. Olha, Raimundo... Olha a elegância do Maurição. Raimundo tá desconfiado dele, viu? Tá elegante. Depois eu vou contar uma dele nesse instante, na hora que nós saímos pra cá. Ele tá procurando graça com Dona Raimunda. Mas vamos começar, vamos ao trabalho. Maurício Duarte, bom dia, satisfação tê-lo mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Dailton, bom dia, amigos da TVI Esporte. E especialmente hoje, né? Bom dia ao Nino, né? E espero que a gente possa aí fazer perguntas que possam atender a necessidade do ouvinte em relação a Nino. Dos nossos telespectadores, com certeza. Do ouvinte não, telespectador, né? A caçulinha do programa, como sempre, bonita, elegante. Monique Ribeiro, satisfação mais uma vez tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, igualmente. Eu quero dar um bom dia também ao nosso querido telespectador, que está sempre aí na audiência. E são muitos, viu, Dailton? Toda vez eu encontro uma pessoa que está gostando do programa, está acompanhando, diz que não consegue, quando assiste uma vez, não consegue ficar sem assistir mais. Eu quero cumprimentar também o nosso entrevistado, o Nino Black, a Maurição, a Dailton e a toda a galera aqui da técnica que faz esse programa acontecer. A Dailton, meu destaque hoje vai para ainda todo esse imbróglio envolvendo o São Paulo, né? Que desde quando o presidente, o Aidar, veio a público na coletiva de imprensa fazer o balanço do ano do time, não param de descobrirem outras coisas. Agora, a Puma, a fornecedora do material esportivo que o São Paulo teria assinado um contrato prévio, a Puma diz que vai solicitar o São Paulo na justiça, alegando que o São Paulo já havia apalavrado e assinado um acordo que na temporada de 2015 a Puma que iria fornecer o material esportivo. E o Aidar falou na última terça-feira que o material esportivo que vai terminar o contrato com a Pennant ia ser uma marca americana, né, da Muri, né? E a Puma enviou a notificação ontem e disse que vai acionar o São Paulo na justiça. Olha, a justiça existe para isso. Quando alguém sente seu direito ferido, tem que recorrer à justiça. E no meio, hoje de amarelo, né? Amarelo, o Nino Black, companheiro de rádio, companheiro meu, companheiro de Maurício Duarte, jogou futebol também, igualmente a Maurício. Eu não, fui peladeiro, ruim de bola, por isso que eu fui ser árbitro de futebol. Nino, satisfação tê-lo aqui conosco pela primeira vez no TV Esportes. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Eu carinhosamente o chamo de professor Adalto Prado, professor, a esse sim aqui, professor Maurício Duarte. Já tive o prazer de tê-lo uma comissão técnica do time local na cidade, quando tínhamos times bons, né, professor? Saudade, já conversamos sobre isso ali há alguns minutos atrás. Monique, eu também já tive o grande prazer de conversarmos até no Itabunão. É verdade. É vascaína, é inteligente. Obrigado que é. Estamos aqui para debater, professor, tudo aquilo que envolve a paixão maior do torcedor, futebol. Os telespectadores estão espertos, inteligentes, vê a gente. Com certeza. Estamos aqui para isso. Estamos nos vendo e nos ouvindo também, pela mesma forma. Bom, mas eu vou começar o programa, vou desabafar. Eu já me desabafei ontem na rádio e hoje vou desabafar também. Ô Arthur, solta essa imagem aí, desses valentões correndo atrás do árbitro. Marielso Alves Silva, Figueirense Internacional. Solta, isso, aí acabou o jogo, olha aí. Ele dá a peitada e mete as 2 mãos nos peitos do árbitro e dá um empurrão. Isso é o Thiago Heleno, valentão. Valentão como que? Agora, já havia sido expulso, né? Voltou para procurar confusão. Agora, olha o preparo físico do Marielso quando ele percebe que alguém vem perto, ó. Ele acelera, olha lá. Pegar como? Esse tá bem fisicamente. Depois do jogo, Nino. Depois do jogo. Mas por que eu pedi para mostrar essas imagens aí? Porque o famigerado Tribunal da CBF se reuniu ontem
E nesse Thiago Heleno, que agrediu o árbitro com a peitada e com as duas mãos nos peitos, agressão, só pegou 6 jogos de suspensão. O França pegou 2. E o... Não, o França pegou 8. O França pegou 2. Pegou 8. 2 foi o outro, o Nirley. O Nirley, exatamente. França pegou 8, o Nirley pegou 2. Então, na minha opinião, absolveram os jogadores. É um precedente enorme para que outros árbitros venham a ser agredidos nas competições organizadas pela CBF. Isso é Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão. O mundo todo está assistindo. Aí, a punição também já percorreu o mundo e ninguém se conformou com a punição. Não tem como se conformar. Quem erra tem que ser punido, ninguém está acima do bem e do mal. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vou começar com o Maurício, que foi jogador de futebol também e jogou no Botafogo. Você já tentou agredir algum árbitro, Maurício? Não minta. Só no pensamento. Ah, mas fisicamente ir pra cima não, né? Aí eu sempre dizia assim, antes de eu encerrar minha carreira, eu vou agredir o caba desse. Você falava assim, antes de eu terminar minha carreira, eu vou dar uma surra no árbitro. Agora, na realidade, esse lance aí, a pena foi muito branda, né? Exatamente. Quer dizer, isso aí pegou mal para o STJD. Com certeza. Agora, o STJD, ele estava pianinho, sabe por quê, Adailton? Ele absolveu o Icasa. Foi. Porque se o Icasa tivesse sido condenado, iria melar todo o campeonato da Série B. E ele achou por bem não mexer com isso. Não é isso? Porque não deu exemplo quando tinha que eliminar a Portuguesa, que entrou na Justiça Comum e melou um jogo em andamento. Começou o jogo e melou o jogo. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Portuguesa entrou e jogou só 15 minutos e tirou o time, não é isso? Aí ele não tinha como punir, ou seja, a gente clama muito por justiça e quem tem que dar o exemplo não dá uma situação como essa. Claro que a Portuguesa teria que ser eliminada da competição. Perdeu o moral, né, cara? Perdeu a moral, não tem moral para punir ninguém. Tem que reestruturar tudo isso aí, mudar de fio a pavio. Nino, o que você tem a falar sobre isso? Sobre essas imagens? Claro que você já assistiu antes, mas eu fiz questão de passar essas imagens novamente aqui agora, justamente para externar ao telespectador da TV Itabuna a minha insatisfação, até porque eu disse ontem, vou repetir, uma vez árbitro a vida toda. Eu fui árbitro, continuo sendo árbitro, só não estou mais apitando. Claro que os árbitros erram e tem que ser punido. Só que os erros dos árbitros... Quem de vocês já viu um árbitro agredir um jogador em campo, agredir um torcedor? Eu já vi, certo? Mas eu vou perguntar a vocês. Algum de vocês já viram isso? Um árbitro agredir um jogador, um treinador, ou seja, alguém ali envolvido no jogo? Eu já vi ele se defender. Se defender, né? Já vi Mas tomar iniciativa para agredir? Não. Você já viu, Nino, algum árbitro agredir? Adailton Prado, eu já vi ele revidar também, Revidar. no caso se defender. Mas Já tomar vi. iniciativa... Tomar não. iniciativa da agressão, nunca vi. Você já viu, Monique, com essa pouca idade que você tem? Passou dos 15, mas é pouca coisa. É pouca coisa. Não, nunca vi não, Daí. Já vi também revidando, né, quando foi acionado, mas nunca vi ele puxar, nem partir mesmo para agressão, não. Aí alguém me chama desse apelido que hoje eu não gosto porque eu sou cristão, né? Porque eu normalmente não aceitava uma situação como essa. Mas enfim, o Marielso tomou a atitude correta, senão ele seria prejudicado. Mas tem como contestar, Dailton, essa decisão aí do CTJD? O próprio procurador. Quem fez a denúncia, ele pode recorrer. Sabe quantas vezes vai recorrer? Nenhuma. Nenhuma. Mas, Nino, o que você tem a falar sobre isso? Maurício já falou. Gostaria da sua opinião. Olha, Adailton, eu também acho que foi um prêmio para os agressores não serem punidos com algo maior, algo mais severo, mais sério, para que eles realmente sentissem o tamanho da besteira que eles fizeram. Mas assim, credencia alguns outros que têm a mente tão fraca quanto esses 3, que não foram só 3, mas foram 3 consumados. Credencia outros falarem e pensarem e agirem de tal forma. No dia que o árbitro fizer uma merda, eu vou tomar e dar peitada e vou fazer mais. Como o Brito ele fez, só tomou René peitada. fez. Ele só tomou peitada porque ele só ficou para receber a peitada. O se- resto ele correu. Se fica, ele teria sido agredido. Teria sido tomado agredido pontapé, teria com mais tomado força soco, até. como eu já tomei pontapé no traseiro, no meio do bolo. E já olha, tomei professor, chuteirada nas costas. E olha, Adailton, depois que ele saiu desse tumulto, da confusão, que ele correu pro espaço vazio, tinha um É o He-Man? assistente dele, assistente dele correndo em defesa dele também. Acompanhou Só ele. que o Mariel está tão bem de perna que o assistente ficou lá atrás. E quando ele chegou onde ele queria chegar, na cobertura dos policiais, o que ele fez?
Ele chamou todos os assistentes, olha, ele tomou a frente e chamou todos os assistentes para trás dele, olha lá, ele com o movimento do braço, falando, venha para aqui para trás, porque Agora, ele está seguro. Ele está preparado para assumir uma vaga de aspirante à FIFA. Agora, o He-Man também deve ser louvado, né? Pela sua atitude ali de tentar proteger o Ele árbitro. que tem um histórico de violência também. Exatamente, por isso. Ele tem um histórico de violência. Aquele jogo aqui que ele jogava no Goiás, veio jogar contra o Bahia, ele na Ponte agrediu Nova. o Roque Mendes, que hoje ele é assessor de imprensa do Vitória, irmão de Silvio Mendes. Jornalista, né? Jornalista, radialista e jornalista. Irmão de Silvio Mendes. Agora ali, não é que eu esteja contra o colega. O colega forçou uma situação, porque está discutindo com o atleta no microfone, e ele pegou o microfone, o atleta não gostou, ele pegou o microfone e meteu na boca do Rafael. do He-Man. Ah, lá na Fonte Nova. Na Fonte Nova. Ele meteu o microfone na boca, ou seja, ele agrediu primeiro com o microfone na boca do O He-Man, no caso, revidou. Revidou. E nesse caso aí também, o repórter, quando acaba o jogo, ele não é obrigado, ele não pode, aliás, tem uma lei que proíbe isso aí, ele não pode adentrar no gramado, em momento algum de trabalho do atleta. Forçar também o atleta a falar. Em momento algum ele pode fazer isso. Adailton. Pois não. Esse hoje conhecido He-Man, né? Acho que foi em 2001. Rafael Moura, né? Rafael Moura. Conhecido hoje He-Man, porque na época não era. Eu ia chegar lá, na época não era. Rafael Moura era garoto ainda, juniores, e ele é cria do Vila Nova de Nova Lima, de Minas. E foi lá que eu o conheci. Ô Nino, antes de mais nada, eu gostaria de saber, aliás, eu já sei, mas o telespectador não. Aonde você começou? Quais times que você jogou? Deixa eu acrescentar, lista, né? Só duas perguntinhas. Começou a jogar com quantos anos e com quantos anos está hoje? Certo. Quer que eu responda de frente para trás, de trás para frente? Eu quero que você responda de frente para a câmera. Olha, eu comecei como toda criança começa, né? Primeiro começa na mente, no sonho. E depois as coisas se concretizando e você, claro, com um foco de chegar onde a maioria chega quando se tem perseverança e respeito a quem está próximo a você, tanto de um lado quanto do outro, sem puxar o tapete de ninguém, mas quando Deus dá o dom, basta apenas você trabalhar aqui na Terra, porque algo vai acontecer de bom. E assim, eu acho que eu comecei desde que eu me entendo por gente, mas de quando eu me entendo por gente pra cá, não sei exatamente quando. Mas no futebol eu comecei com 16, né? Também passei por Aqui em Itabuna? Comecei no Itabuna Esporte Clube. Itabuna Esporte Clube. Vou falar uma coisa, quem me levou para jogar futebol, professor, eu não estaria aqui hoje por desenvoltura, porque eu era uma pedra, eu falava. E quem me levou para a seleção de Itabuna para jogar na época foi uma pessoa que é árbitro hoje, você conhece. Eu conheço mais do que o senhor, isso eu sei. Paulo Avelino que me levou. Demais, conheço Paulo Avelino. Eu sei que você conhece mais. Me conhece da infância, nós nos conhecemos, nossos pais eram amigos. E Paulo quem me levou para a seleção de Itabunense quando era pessoal da Beto, né, de uma vidraçaria da cidade que tomava conta. E você já foi para a seleção? Já fui para a seleção, fiz um coletivo. O treino dos juniores era depois, o treinador dos juniores era hoje o bem-sucedido empresário Orlando da Hora. Do Itabuna? Isso, era o treinador dos juniores. Orlando falou, quem é esse neguinho aí? Eu ia fazer 17. Tira esse neguinho pra cá, esse neguinho não é jogador pra seleção não. Esse neguinho aí, 2, 3 jogos, esse neguinho vai pro Bahia ou pro Vitória. Foi isso que ele falou. Aí me tiraram com 30 minutos de coletivo. No outro dia ele mandou que eu viesse pro Júnior. Aí joguei 12 partidas pelos juniores. E depois dessas 12 foi o jogo contra o Vitória. E no outro jogo eu fui embora. Foi o que ele falou. Foi pro Vitória? Isso foi em 93. Foi pra onde? Pro Vitória. Pro Vitória. E jogou no Vitória até quando? Joguei no Vitória de 93 a 97. Um empréstimo de 96 para 97. Eu fui emprestado do Vitória pro Galícia. Por quê? Porque o Vitória queria me ver passando uma dificuldade para ver se eu ia ter aquela facilidade em campo que eu tinha. Ou seja, o Vitória estava me preparando para ele usar no futuro. Uma coisa que já era dele, porém ele não tinha pego do começo. Ele me pegou com 16 para 17 e o Vitória costuma pegar de 9 para 10, de 8 para 9 anos. Então, o Vitória me emprestou para o Galícia. Na época, o Galícia disputava a Série C. Fora o Baiano, o Galícia disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Era por convite. E eu fui um dos destaques naquela época pelo Galícia. Eu voltei para o Vitória para disputar a Comebol extinta, hoje sul-americana. E eu fui em Porto Velho o ano passado, lá em Rondônia, minha terra natal. E eu encontrei um empresário de futebol, que tinha sido ex-jogador de futebol. Eu até falei contigo no momento, eu esqueci. Você lembra o nome dele? Um baixinho que era ponta, que agora é empresário?
Eu falei contigo, rapaz, que você jogou com ele. E aí ele falou por o Nino, e o Nino, na realidade, era provido de uma técnica excepcional, fora de série, muita habilidade. A única coisa que eu não gostava do Nino, e que até chamei a atenção quando eu fazia parte do Itabuna, por ele ter muita habilidade com a bola, ele abusava dela. Quer dizer, dava sempre um driblinho a mais, né? Um a mais e atrapalhava. Todo habilidoso é fominha. Tinha que dar uma bola só pra Todo ele. habilidoso é fominha. Então, assim, talvez, professor, pô, o senhor jogou futebol, sabe disso, claro que em uma outra época, mas o futebol vai ser futebol sempre. E todo habilidoso, eu passo isso hoje para os meus atletas, no qual eu comando. Todo habilidoso perde mais a bola, tá mais com a bola porque é fominha. Por que ele é fominha? Porque ele sabe da qualidade que tem, porque ele sabe o que faz e porque ele sabe ouvindo. E tem o excesso de confiança também. Então o excesso de confiança faz com que ele erre mais. Mas na maioria das vezes, eles também são quem resolvem mais, ou com assistência ou com o próprio gol. Com certeza. E hoje está com quantos anos? 3.9, professor. Tá parecendo uma criança ainda. 39. Moniquinha, pode perguntar o Nino aí o que você vai entender. Aí foi perguntado até anteriormente, eu queria que você destacasse assim, as equipes que você passou, as que você falar, e qual foi o time que você encerrou sua carreira, e também queria que você falasse o que marcou assim todos esses anos de futebol, assim, você como atleta profissional, o que mais te marcou? Pode ter sido um gol, um time que você queria muito ter ido, qual foi o marco assim? Olha, Monique, eu vou lhe ser sincero, o meu grande sonho era dar uma casa para minha mãe e eu dei. Meu grande sonho era dar uma casa para minha mãe e eu dei. Por quê? Porque minha mãe, antes de ir para onde está, que eu não sei, mas já faleceu, está no céu ao lado do Senhor. Deus abençoe que sim. Ela falou que ela queria morrer, palavras dela, queria morrer no bairro de Fátima, que foi o bairro que ela veio primeiro para Itabuna por ser de Itajudo Colônia. Então esse era o meu grande sonho, dar uma casa para minha mãe. E numa casa dela, né? Numa casa dela. Então foi o que eu fiz, comprei essa casa e dei para minha mãe. Comprei essa casa quando eu ainda estava, aí entra a pergunta, quando eu estava no Guarani de Campinas, foi um dos clubes que eu joguei. Também joguei no Santa Cruz de Recife. Eu tive um histórico na minha vida profissional que eu sempre fui para um estado, para um time grande, entrando pela porta do pequeno. Eu fui para o Santa Cruz, mas eu não fui para o Santa Cruz direto. Eu fui para o Santa Cruz que eu passei num time chamado Cabense, pouca gente conhece, de Cabo de Santo Agostinho, a cidade, muito perto, grande Recife. Então assim, eu sempre despertei os olhares dos grandes, eu estando no pequeno. O trabalho fazia isso. E eu encerrei aqui no Itabuna, né? Na verdade eu não encerrei como eu gostaria de ter encerrado, porque foi o time que eu comecei, é o time que mora no meu coração, todo mundo que me conhece e que me ouve, a rádio sabe disso. Sim. Eu fiquei feliz porque eu subi, o Itabuna eu encerrei minha profissão, encerrei minha carreira num acesso que o Itabuna conseguiu, porém não foi da maneira que eu imaginei. Porque na época tinha pessoas no comando que pensavam de uma maneira e cada cabeça é um mundo, nós temos que respeitar, mas nem tudo aceitar. Mas encerrei no Itabuna com acesso, graças a Deus. De lá pra cá tenho visto coisas que não nos agradam, mas foi aí que eu encerrei e comecei também no Itabuna. Para minha felicidade, eu comecei e encerrei onde eu pensei em começar e encerrar. Você encerrou com quantos anos, Nino? Adeilton Prado, eu encerrei Tem pouco tempo. 2011. O último ano que o Itabuna subiu foi 2011, né? Falei que eu encerrei. Foi. Então, foi com Ali que eu encerrei. 36 anos. 36 e assim, Léo Moura tá querendo renovar com 36, os caras estão achando pouco. Eu tava comentando ali na estante com o professor Adair, com o professor Maurício e com a Monique também. No Vitória de 93, o ano que eu cheguei no Vitória, eu tô com 76 quilos do jeito que eu cheguei no Vitória. E eu cheguei no Vitória a fazer 18 anos. Porque até hoje eu tenho 76 quilos, igual eu cheguei no Vitória. Se cuida e não tem tendência a engordar. Passa grande por exemplo, parte eu subi um pouquinho de peso, só que eu já estou com 61 anos. Eu subi um pouquinho de peso, mas meu peso é pouca coisa acima da época que eu apitava. 2, 3 quilos no máximo. A manutenção ajuda muito, né, professor? Agora, eu sempre tive tendência, né? Agora eu tô tranquilo. Mas a sua tendência é uma só, a boca. Não, pois é, mas eu tô tranquilo, viu, Daí? Eu tô tranquilo, Nino. Sabe por quê? Porque a semana passada eu acompanhei uma pesquisa que dizia, não, sem brincadeira, que dizia que as mulheres gostam mais de barriga. Não falei, aqui eu conheço. Fazer o quê? Aqui eu conheço, eu não falei, quer ver? Mais alguma pergunta? Ô Nino, eu queria saber também, quando você encerrou sua carreira, você tinha algum objetivo a mais a conquistar após a carreira de jogador profissional? Olha, Monique, não. Na verdade, eu consegui tudo que eu pensei em conseguir com futebol. Na verdade, o que eu queria, eu já falei o que era. Dar uma casa para minha mãe, eu consegui sim. E a maior satisfação
que eu trouxe da carreira profissional foi amigos. Porque eu acho que eu tenho uns 5 de mão cheia. Eu acho que tenho 5 amigos verdadeiros, aqueles que são pau e pedra. Mas assim, fora a carreira, como você encerrou a carreira de atleta profissional, você almeja, o que você almejava, assim, após essa carreira? Olha, Monique, nada... Tem uma outra coisa? Não, nada fugiu. Para ser técnico, gestor, até uma outra Na área? sequência, dentro do esporte. Sim, ou não também. Ô, Não, Moniquinha, interrompendo aí a sua pergunta, o Nino, ele treinou A seleção esse de ano Itabuna. a seleção de Itabuna. Sim. Quer dizer, ele já está envolvido, né, no Mas comando quando técnico. você encerrou sua carreira, você já almejava ser técnico? Ou não? Ou surgiu assim Não, eu a sempre, oportunidade? na verdade, Monique, é uma boa pergunta. Eu sempre pensei sim em ser técnico. Por quê? Porque eu tenho, no Brasil principalmente, os que eram bons jogando, mas que não foram destaques mundiais, eu me incluo aí. Vejo Luxemburgo, Felipão, e me espelho pelos melhores. Tite Cuca, também. Tite, todos que são muito bons como Joel. treinadores. Joel, Maria, todos que são muito porrada. Todos que são muito bons como treinadores nunca foram excelentes jogadores. Em contrapartida, os excelentes jogadores aqui no Brasil não dá certo. O Júnior, por exemplo. Né? O próprio Zico, o Pelé. Então, assim, eu sempre penso que o melhor para mim, que eu estou hoje, possa ser o melhor de amanhã e pode também não ser. Eu assumi a seleção como treinador, mas alguns jogadores, quando jogávamos juntos, já falavam, Nino, na resenha, no vestiário, Sim. no quarto, no hotel, na concentração, falavam, pô, Negão, você tem visão de treinador. A maioria deles falavam isso. Pô, Negão, você tem uma resenha, uma visão de treinador. E alguns me chamam de feiticeiro. Tem muitos amigos aqui na cidade que me chamam de feiticeiro justamente por isso, para falar, ó, se fulano fizer isso e isso, pode acontecer aquilo. E acontecia, e eles iam me rotulando. Diego Aragão, na verdade, que me rotulou de feiticeiro, e uma galera foi com ele, né?